Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a estudar conosco a Palavra de Deus, a se aprofundar mais a respeito de Jesus. Jesus, o Filho de Deus. Como sabemos que Ele é o Filho de Deus? Pela revelação das Escrituras e em toda a história o que está provado. E no programa de hoje conversaremos sobre Jesus como profeta. Sim, Jesus também como profeta. Vamos ver isso? Deixe o seu coração bem aberto para ouvir o Espírito Santo. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, vamos então ao nosso estudo. Sabemos que no Antigo Testamento Deus levantou vários profetas. Em cada geração, uma palavra profética para trazer a direção para aquela geração, para trazer a palavra de Deus, a vontade de Deus. E muitas dessas profecias estão registradas aqui nas Escrituras, muitas delas. E tivemos um homem muito especial. Um homem que foi grande na história de Israel, este homem, Moisés. Moisés, a Bíblia nos fala que falava face a face com Deus. Moisés tinha uma intimidade tão grande com o Senhor. Ele passou 40 dias e 40 noites na presença do Senhor. E a Bíblia nos diz que quando ele desceu do monte, desceu ali do Monte Sinai, o rosto dele resplandecia. O seu rosto brilhava como o sol. Moisés teve até de colocar depois um véu sobre o seu rosto e Paulo, analisando um pouco a respeito deste véu, ele diz que é porque a glória, aquele brilho ia desvanecendo, ia diminuindo paulatinamente à medida que o tempo ia passando. Mas Moisés, ele trouxe uma palavra muito importante para o povo de Israel. Ele trouxe uma promessa de Deus, de que o Senhor levantaria um outro profeta em Israel semelhante a ele. Não apenas semelhante, mas que seria maior do que Moisés. Alguém com tamanha autoridade que deveria ser ouvido, caso contrário, morreria. Vamos ver? Está escrito em Deuteronômio, no capítulo 18, dos versos 15 ao 19. Nós lemos assim: O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás, segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que eu não morra. Foram estas as palavras do povo. Então o Senhor me disse: Falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhes-ei um profeta no meio de seus irmãos. E, em cuja boca porei as minhas palavras, ele será semelhante a ti e lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Deus está falando através de Moisés ao povo de Israel, que quando o Senhor se manifestou ali, a sua presença gloriosa sobre o monte, no Horebe, ali nas colinas do Sinai, quando Deus se revelou, o monte tremia, fumegava, havia fogo, havia barulho, som de trombetas ou de chofar, e foi algo assim muito forte e o povo teve medo. O Senhor colocou um limite dizendo, olha, nem os animais deverão transpassar este limite. E o povo então pediu a Moisés: fale Deus com você, Moisés, e você nos transmita, para que não morramos. E assim foi, Deus disse, o povo falou bem nisto, porque realmente eles não estavam preparados para ouvir a voz do Senhor, não estavam preparados para falar face a face com Deus. Então Deus trouxe essa promessa de que haveria de enviar um profeta semelhante a Moisés. Que é o profeta? Qual a tarefa do profeta? O
Profeta é aquele homem que fala aos homens a palavra de Deus. Em outras palavras, que traz o recado de Deus em seus lábios, ou às vezes até com as suas ações, como foi o caso de Isaías. Mas ele fala da parte de Deus para os homens, para o povo. Esse é o profeta. E Deus havia dito através de Moisés que haveria de suscitar, de levantar no meio do povo de Israel um grande profeta. Alguém que seria semelhante a Moisés em todo o poder, em toda a sua glória, em toda a sua intimidade com Deus. Alguém que seria semelhante a Moisés e até mesmo maior que ele em intimidade com Deus, sendo o próprio Deus, sendo o Filho de Deus, sendo o Messias prometido. E o Senhor disse que colocaria as palavras na sua boca e ele falaria somente o que o Senhor ordenasse. E Jesus, quando ele veio, ele disse aos discípulos: olha, tudo que eu falo a vocês não é por mim mesmo, mas eu falo aquilo que eu ouvi de meu Pai. Aquilo que eu ouvi, as palavras que eu recebi dele, estas são as palavras que eu falo. Jesus tinha aquela intimidade tão grande com o Senhor e também como profeta, não só o profeta que traz a palavra de Deus ao povo, que ensina a vontade de Deus ao povo, mas que também fala das coisas que hão de acontecer, que traz uma palavra profética a respeito do futuro. Jesus também foi este profeta anunciando as coisas do futuro. E o que Jesus prometeu, e o que Jesus anunciou, e o que Jesus profetizou, se cumpriu em devido tempo e está se cumprindo nos nossos dias. Vamos ver? Abra sua Bíblia em Mateus 24, vamos ler o versículo 1 e o 2, no sermão profético de Jesus sobre as coisas do final dos tempos. Jesus profetizou a destruição do templo de Jerusalém. Sim, aquele templo lindo, enorme, aquele templo que foi restaurado, que foi ampliado, reformado por Herodes o Grande. Vamos ver o que diz? A palavra fala assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Deus, então, através de Jesus, estava anunciando isso. Não ficará uma pedra superposta. Sabemos que as construções naquela época não eram feitas como hoje, com essa argamassa, nós temos o concreto, o cimento. Nós hoje fazemos grandes viadutos, construções assim tão arrojadas com concreto. E o concreto é-lhe dado uma forma. Ele é colocado dentro de uma forma e ao secar ele tem aquela forma ali, formando os viadutos, as pontes, as colunas, etc. Mas naquela época o que se usava eram as pedras. E as pedras eram cortadas na montanha. E as pedras eram encaixadas umas nas outras. Eram superpostas, ajustadas, milimetricamente calculadas e cortadas na montanha. Superpostas formavam arcos, formavam o teto, aquelas pedras bem justapostas. E Jesus disse, olha, para os discípulos: vocês estão vendo tudo isto? Toda essa construção, toda essa maravilha, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus falou isso no ano 30, 33 da nossa era e no ano 70, 72, ou seja, 40 anos depois, esta palavra se cumpriu. Ele profetizou algo que se cumpriu muito rapidamente, que a sua própria geração pôde ver o cumprimento do que ele disse.
E Jesus, junto com esta palavra profética do sermão, anunciando as coisas do fim, ele falou sobre muitas coisas que estão acontecendo nos nossos dias. Ele disse que no final dos tempos haveria guerras e rumores de guerra, haveria fomes, pestes, grandes terremotos, haveria sinais nos céus e sinais na terra. Tudo o que ele disse, estamos vendo se cumprir diante dos nossos olhos. Sim, Jesus foi este profeta. Ele tem esta palavra profética, esta palavra que se cumpre. E por isso nós devemos olhar, nós devemos examinar a palavra de Deus e nos posicionar dentro desta palavra para cumprir aquilo que Ele nos orienta a fazer. Com relação ao tempo do fim, Jesus nos orienta a vigiar e orar. Vigiar e orar sem cessar, sem parar, de dia, de noite, de manhã, de tarde, à noite, em todo o tempo. E é isso que nós devemos fazer. É isso que você, como igreja, você, como pastor, deve fazer, obedecendo a palavra de Deus. Levantar as torres de oração, levantar intercessores, orando sem cessar. Bem, nós vamos orar neste momento, orar agradecendo a Deus por sua palavra, agradecendo por Jesus. E orando para que você esteja preparado para este grande dia quando Ele vier. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe aí onde você está e ore comigo dizendo assim: Senhor, reconheço que Tu és Deus soberano, poderoso, que és o Todo-Poderoso, que conheces todas as coisas e que tens a minha vida em Tuas mãos. Nesta hora, Senhor, eu clamo por Tua misericórdia, para que Tu venhas sobre a minha vida, perdoes os meus pecados, para que o Senhor me dê um novo coração, um coração puro e reto na Tua presença. Ajuda-me a fazer a Tua vontade, a glorificar o Teu nome e a fazer aquilo que Tu queres, tendo um coração irrepreensível. Senhor, eu me entrego a Ti. Perdoa-me, lava-me com o sangue de Jesus e dá-me este novo coração, na certeza de que o meu nome está escrito no livro da vida, de que a minha vida está salva, escondida em Cristo, em Deus. Eu me entrego a Ti. Amém. Pai, oramos também nesta hora pela vida de cada pessoa que nos assiste. Cada um receba a Tua paz, receba o Teu amor, receba o Teu toque de cura, de libertação. Receba o Teu suprimento, ó Deus, pela fé, para a glória do Teu nome. Abençoamos cada pessoa que ora conosco, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Tome posse de todas as bênçãos do Senhor e viva para a sua glória. Te aguardo no nosso próximo programa, quando aqui estaremos anunciando a vinda de Jesus. Até lá, se o Senhor nos permitir.